Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 2 do minicurso desse fim de semana, intitulado O Segredo da Flor de Ouro. Bom, a gente, nessa série de minicursos, né, que já são dezenas e dezenas de aulas, de pequenas aulas, que a gente vem desenvolvendo todo fim de semana, tá? E que eu prometo a vocês que, como eu já falei uma vez, enquanto eu for vivo, enquanto houver YouTube, existir YouTube, sempre haverá um minicurso inédito sobre a clínica junguiana nos fins de semana aqui no canal, né? Mas nesse momento, nesse período que a gente está trabalhando os minicursos, né, desde o começo, o foco aqui no nosso trabalho, né, o foco do canal, o foco da minha profissão é a clínica, né, e é o processo terapêutico, tá? Então, mais uma vez, é isso que vai nos atrair, né? É essa pulsão criativa, essa busca pela criatividade que por si só já é um instinto. É por isso que eu expressei em termos de pulsão, ou seja, porque para Jung a criatividade é um instinto. A criatividade é uma tentativa de dialogar com o inconsciente, né? De estar com o inconsciente, tomar consciência do inconsciente, né? E estar face a face, né? Então, nesse minicurso não é diferente, né? Não vai ser diferente. Estamos conversando sobre princípios da religião chinesa, princípios do taoísmo, né? Sobre sincronicidade. Estamos conversando sobre princípios alquímicos dos textos, né? Dos manuscritos chineses, mas sempre tentando atrair a questão, todas as questões que a gente trabalha, para um ponto que é a clínica, né? E como esses elementos produzem insights para a terapia e promovem o esclarecimento, né? A iluminação da minha própria vida, do meu próprio viver. Como aquilo que eu entro em contato fala da minha alma, esclarece algo que para mim era antes obscuro, né? E o segredo da flor de ouro traz alguns elementos que são fundamentais para a, a clínica do Jung, né? Uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, que hoje em dia se fala muito, né, de apropriação cultural, por exemplo, tá? Que na maioria das vezes, quando se conversa sobre esse assunto, se conversa de uma forma bem superficial, né? Como se o sujeito que fosse brincar carnaval vestido de índio estivesse cometendo um crime de apropriação, tá? Não é bem isso. A apropriação cultural seria se esse sujeito fosse na sua casa realizar ritos indígenas sem ser inserido na ordem simbólica cosmológica das tribos indígenas, né? Eu estou fazendo uma série de relatos sobre mitos indígenas e nós vamos estudar esses mitos clinicamente, tá? Mas por que eu falei isso? Porque Jung, na época dele, ele já evitou, por meio do segredo da flor de ouro, esse tipo de apropriação. E ele era muito crítico desse tipo de apropriação. Por quê? Porque você simplesmente transplantar uma civilização, os valores de uma civilização para outra, que tem predominantemente, de um ponto de vista psicológico, uma atitude psicológica oposta, né? Ou seja, o Ocidente passa mais por uma extroversão, tem a civilização ocidental possui um caráter mais extrovertido e a civilização oriental possui um caráter mais introvertido, né? O homem ocidental terminou por dessacralizar muitos dos seus mitos, muitos dos seus ritos, né? Por secularizar uma série de princípios cosmológicos, princípios metafísicos, que durante séculos e séculos e séculos e séculos, milênios, alimentaram a alma humana e trocou esses princípios por princípios de ordem prática, por princípios de ordem racional, por princípios metodológicos, da própria ciência tal qual se estabelece nos últimos 150 anos, 100 anos, né, desde o naturalismo, do positivismo, da batalha dos métodos para cá,
tem esse caráter, né? A racionalidade, né? E o homem oriental, o sujeito oriental, permanece muito numa cultura simbólica, numa cultura mística, numa cultura ah, de ordem espiritual, né? Nós temos claro que no Oriente, o Oriente se encontra muito ocidentalizado, né? Por sinal, é até uma frase do Karl Marx, do Manifesto Comunista, né? E o Oriente se ocidentalizará, tá? Mas há alguns aspectos do Oriente que, por mais ocidentalizados, que por mais racionalizados que estejam, ainda trazem consigo a marca da subjetividade e de sua própria tradição histórica, que nesse sentido constitui a psique objetiva, certo? E é justamente isso que fascina o homem ocidental. É justamente essa diferença que nos fascina. Mas aí a gente abre mão da nossa perspectiva científica, perspectiva ocidental, para simplesmente passar a vivenciar ritos e mitos, né, práticas de yoga, desenho de círculos, asceses, tal qual o oriental desenvolve sua cultura, pode causar muito mal, né, e pouco bem, certo? Por quê? Porque nós não somos orientais. Tá? Nós temos o Oriente dentro de nós, por meio dos sonhos. Como diria Sonu Shalazani, nós, ao sonhar, nós sonhamos sonhos que dialogam por sincronicidade com os símbolos arquetípicos do Oriente, mas nós não temos uma organização cultural, sócio-histórica oriental. Tá? É interessante como Jung, em nenhum momento da vida dele, por mais que ele tenha estudado diversos assuntos, e por mais que esses assuntos tenham fascinado ele abriu mão da sua atitude científica, ele abriu mão de ser um homem ocidental suíço, né? Ele era muito suíço, tem uma rudeza de camponês, né? Nunca abriu mão desses valores porque simplesmente são os seus valores originais. E é um processo de descaracterização cultural, você abrir mão daquilo que você é, ou você querer que o outro abra mão dos princípios dele, para que possa haver possibilidade de diálogos. Esses diálogos, gente, são muito mais inconscientes do que conscientes. Claro que o diálogo deve chegar à consciência. Por quê? Porque quando não há consciência, as coisas não vão tão bem. Tá? E tomar consciência é o caminho para se buscar essa flor de ouro, certo? Eu falei um pouco sobre o centro, eu falei um pouco sobre o mandala, né? Sobre a circunambulação, como chegar nesse centro. E seria interessante que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre isso, como uma forma de a gente entender mais o processo terapêutico. Tá? A psicologia de Jung não é uma aplicação dos princípios orientais, como algumas pessoas podem achar. Tá? Embora Jung tenha sido um autor muito polissêmico, Jung delimitou, demarcou uma série de possibilidades epistemológicas, de cenários epistemológicos, para que o seu método científico pudesse se desenvolver. Tá? E aí a questão de olhar para o Oriente é olhar para o Oriente como espelho de si mesmo, como uma forma de se auto-entender, como uma forma de autodescoberta. Tá? Qual é o método para a gente se aproximar do centro? O método para a gente se aproximar desse centro, para a gente chegar próximo do si mesmo, para a gente poder tocar nessa flor de ouro, tá? Poder colher essa flor de ouro. Bom, a gente sabe que a clínica de Jung opera por uma circunambulação, né? Por uma circunambulação, por tentativas sucessivas de aproximação desse centro, que não é estático, que é dinâmico e que é autotranscendente. Né? Ele reflete, de algum modo, o infinito. É por isso que toda vez que a gente tenta se aproximar do self, o self se afasta. Por quê? Porque o self é potencialmente empírico e ele tende ao infinito. É uma possibilidade infinita. E é por isso que toda vez que nesse caminho a gente se ilumina, a gente produz uma sombra. E quando a gente avança um pouquinho, a gente já produz uma sombra aqui. Se a gente cresce para cá, produz uma sombra aqui. Se a gente cresce para cá, produz uma sombra aqui.
Porque toda a substância real existente no mundo produz uma sombra. Mas para além dessa sombra, para a iluminação, para a tomada de consciência, o grande diferencial desse estado de participação mística que vai fazer o florescimento dessa flor de ouro, o florescimento do si mesmo na alma humana, é a tomada de consciência daquilo que existe em cada um de nós, do nascimento do si mesmo, do self, em cada um de nós. Eu não sei se vocês já repararam, mas o mistério e o milagre da consciência humana, certo? Porque até hoje nenhum neuropsicólogo, nenhum neurocientista sabe exatamente no cérebro, tá? Onde se localiza a consciência, de onde a consciência vem. A gente não sabe até hoje a origem da consciência, certo? A forma como um pedaço de matéria, um corpo, uma tripa amassada, que é o cérebro, produz consciência, permanece um fenômeno desconhecido até hoje. Mas se eu disser que esse é um fenômeno sincronístico, que esse é um fenômeno que também expressa sincronicidade, por quê? Porque além de ser um fenômeno psicológico, né, a tomada de consciência é um fenômeno psicológico, é também um fenômeno cosmológico, que coincide de modo significativo com o fenômeno psicológico. E que princípio cosmológico é esse? É como se, parece que, tá, gente? Que a gente está aqui falando do inconsciente, construindo hipóteses científicas e não hipóteses metafísicas, né? Parece que o universo esperou durante bilhões e bilhões de anos o nascimento da consciência humana para que ele mesmo pudesse se auto-enxergar, para que ele mesmo pudesse se auto-observar. Toda vez que nós estamos tomando consciência de algo, o universo está tomando consciência de si mesmo. E o ego humano nada mais é do que uma causa instrumental para que o universo tenha uma experiência consciente de si mesmo. Tá? E aí quando eu falo causa instrumental é porque o Jung vai acrescentar a quarta causa aristotélica, causa material, causa final, causa eficiente e causa final, né? Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final, a quinta causa que é a causa instrumental. É como se o nosso eu, o nosso ego fosse, enfim, a possibilidade concreta que o universo tem de ter uma experiência de si mesmo. Tá? E é por isso também que esse ego, que ocupa o centro da consciência, mas não ocupa o centro da psique, e que tende a conhecer somente os seus próprios conteúdos, tá? É por isso que esse ego adoece. Quando esse ego tenta se colocar no lugar do self, no lugar do si mesmo. Ou seja, quando esse ego tenta se colocar no centro da mandala psíquica. Tá? E aí você não tem o surgimento da flor de ouro. Você tem o surgimento da flor de ouro quando você tem o self se colocando de forma consciente, ou seja, o universo experimentando a si mesmo de forma consciente, no centro da totalidade psíquica. Tá? Então, tudo que a análise pode fazer, gente, o processo terapêutico pode fazer, é levar o paciente a tomar consciência de si mesmo, amplificar a sua consciência perante o inconsciente. Quando ocorre essa amplificação da consciência, ocorre o desenvolvimento da personalidade. E quando a personalidade consegue se desenvolver até certo ponto, a pessoa passa a lidar com mais naturalidade com problemas que antes ela não conseguia lidar. Ou seja, com os conflitos típicos da vida, com as situações típicas da vida. Então, buscar esse centro, passar por uma circunambulação, passar por uma circunambulação, buscar a flor de ouro e permitir que o ego morra ao sentir o self, se dissolva no si mesmo. Né? É por isso que Jung vai falar, a partir do mistério da flor de ouro, na dissolução da consciência. Né? É um dos processos psicológicos que a gente observa
em toda sessão de terapia, sessão de psicoterapia junguiana bem conduzida, bem sucedida. Assim também como o princípio da não ação, que é um princípio oriental da imobilidade agente, né? Que na clínica junguiana significa deixar, permitir, deixar o inconsciente agir. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.